E aí, Vanessinha na área. Bom dia, ou bonjour, ou buenos dias. Estamos ficando internacional aqui com a plataforma, né, internacional da França. O desejo do meu coração é que tenha também uma plataforma internacional aqui na Espanha, porque eu vivo aqui. E novamente venho agradecer a Deus, né, por essa oportunidade incrível, Hulk. Conheci o Mister Paulo Marçal através da pessoa que me resgatou do caixão. É uma senhora maior, que é conhecida como Jafra, foi comunicadora, jornalista em Salvador de Bahia. É a pessoa que teve coragem de ficar 8 meses recebendo não meu. E ela falou assim: você, tranquila, Vanessa, tranquila. Por que que eu dei 8 meses não? Porque eu era totalmente ignorante. É a pessoa que falou assim: Vanessa, é uma reunião, é uma reunião. Vamos numa reunião, vamos numa reunião. E eu, não, não, não. Então, antes, se era pro reggae do mundo, né? Eu tava de segunda a segunda, não era de sexta a domingo. Eu tava de segunda a segunda no reggae do mundo. Eu trabalhava só pro reggae do mundo. Então, eu entendi que eu perdi muito tempo, mas Deus sabe de tudo porque que eu estava no reggae do mundo, né? Porque hoje em dia eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu entendo que tudo é um processo, é um crescimento, e ela me apresentou o mundo espiritual e na continuação ela falou assim, você tem que ver um cara, Vanessa, para você aprender a cuidar dos seus filhos. Aí ela foi me conquistando através do Pablo, né? Aí quando eu vi a esposa dele, a Carol, aí sim que eu fiquei mais louca, né? Aí eu falei assim, nossa, esse casal é lindo demais. E aí foi quando eu comecei a ver as aulas dele gratuitas pelo YouTube, quase 59. E ano passado fiz os Passos de Jesus Israel, sempre toco nesse botão, porque lá eu tive muitas possibilidades de ver coisas do além, né? E uma delas era que eu tivesse calma que um momento eu ia conseguir ver o Pablo, né? Pessoalmente, não por fanática, porque muitas vezes eu faço treino. E aí, quando você vê o Pablo, o que é que você vai falar? O cara é totalmente inteligente. Então, a minha amiga, a Jafra, falou assim: leia Provérbios, peça sabedoria, que através de Provérbios você não vai se bloquear e faça o treino em frente do espelho, para você saber o que é que você vai falar para o Pablo, porque o Pablo é rápido e você tem que ser rápida com o cara. É tipo franco-tirador, você tem que estar preparada para. Não é que eu vou matar o cara, tá doido? Mas assim, tá preparada no mental, porque senão o pau vai mandar fazer isso aqui, ó. Vá cuidar da sua vida. E eu tenho que estar preparada ali para, na hora que eu tiver essa oportunidade, poder falar com ele o que eu tenho que falar, né? Porque é assim. Então, eu tô aqui hoje para ler Provérbios 26. Vou explicar para vocês que o Provérbios 26 está nos Códigos das Transformações com as Mulheres Imparáveis, no qual eu estou aí com 20 histórias de 20 mulheres. E aqui, antes de começar a ler o livro, vou ler um pouquinho para vocês Provérbios 26:11, que eu coloquei no livro. Antes do término dessa biografia, queremos destacar a passagem que eu fiz Daniela enxergar o quanto precisava mudar devido às minhas atitudes e essa transformação durante a leitura de Provérbios 26:11, que eu quero exibir a necessidade do perdão, da expressão, de vomitar algumas situações e do que sinto, sem que voltemos a eles mais tarde. Como o cão não deveria voltar ao próprio vômito, também não devemos voltar aos antigos erros. Então, digamos que esse Provérbios 26:11
fez um dia eu estar aqui na minha casa e comecei a escrever todos os meus vômitos. Deu nada mais, nada menos que mais de 200 vômitos. Deu como 230 vômitos. O 30 sempre está na minha vida, é incrível. Quando eu comecei a escrever, a minha cabeça, o meu corpo, eu falei assim: caraca, quantos vômitos errados. Que loucura. Foi um dia inteiro. Eu tive que ter força psicológica para dizer não, 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 não. Um dia inteiro. Então, generalmente, eu me dei conta que eu tenho uma mentalidade canalha. Desculpa, porque eu sou braba, né, nesse sentido comigo. Não quero aqui ser boazinha comigo, tá? Mas eu também, ó, me faço muitos mimos. Hoje, porque eu sei que eu sou uma criatura renovada em Cristo Jesus. E quero começar aqui a leitura, depois eu explico para vocês o que tenho aqui apontado, tá? Também dizer para vocês que se mimem muito, tá? Se abracem. Faça-se, ó, como vocês fossem um osso de pelúcia. Se abraça, se toca e para de tanto se massacrar. Que era o que eu fazia comigo, né? Mas depois que eu entendi dos vômitos, eu quero entender que hoje em dia eu não vômito assim, sabe? Hoje em dia eu tô tão light, que eu tô segura que Deus tem algo bem melhor para mim, porque esses 5 anos que eu tô com Ele está sendo incrível o viver o mundo espiritual. Então vou lá fazer meu boot. Ah, obrigado, Pai. Ai, obrigado por um dia a mais, pela minha vida, pelo meu respirar, por estar aqui com essas pessoas na França. Quem for ver pelo YouTube, eu quero te agradecer que você esteja aí olhando essa pessoa, que não sou eu. Espero que o Espírito Santo de Deus me use para falar o que tem que ser falado e que nenhuma vírgula seja deixada, nenhum ponto final. Não deixa que eu também seja pesada. Melhora a minha comunicação. Nessa manhã, onde esteja minha filha, meu filho aqui em casa, coloca os anjos perto deles e coloca também os anjos perto da minha mãe, ali na Suíça, em Zurique. Tira ela da solidão, meu Deus. Que as pessoas não estamos feitas para ficar sozinhas. Estamos feitas para ficar com pessoas. E te agradeço, Pai, a minha família no Ceará, minha família que eu trouxe aqui para a Espanha, minha família lá no Rio. Protege a minha família de todo tiroteio, dos que vivem nas favelas, dos que vivem nos bairros, dos que vivem um pouco melhor. Ajuda qualquer um, Senhor, porque para morrer basta estar vivo, seja no Brasil ou aqui. Te agradeço, Pai. Me dá sabedoria, Pai, sabedoria, para que eu possa entender o mundo espiritual cada dia mais. Amém. Vamos lá. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, Amém. obrigada, Mary Joy. Provérbios 26. Vamos. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. O açoite, espera, eu vou fazer diferente de ontem, porque eu quero parar um pouquinho para falar um pouco do Provérbios também aqui, ó. Do um como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. A gente sabe perfeitamente que não se neva no verão, né? Eu, pelo menos,
Sei que em alguns países, algum verão, sim que nevou, mas eu não sei agora qual foi o país. E também quero falar, né, aqui do calentamento global. Aqui hoje, por exemplo, deve estar uns 15 graus. E estamos já finalizando outubro. Então dá para ver, dos 29 anos que eu vivo aqui na Espanha, eu vejo o calentamento global incrível aqui, porque é de onde eu moro, né? Ano passado, quando eu estive no Brasil, eu também notei lá a temperatura. E nevar no verão não combina. E aqui está falando nesse Provérbios 1 que a honra não combina com os insensatos. Dá honra a quem não tem honra e não vale a pena. Elogiar as pessoas que não têm graça divina não combina, né? O que eu entendo aqui do Provérbios 1. Também falar para vocês que foi uma honra para mim ano passado estar em Minas Gerais e em São Paulo. Em São Paulo foram me buscar pessoas que estão lá na plataforma, né, em Alphaville, foram me buscar no aeroporto. Infelizmente não deu para ir na plataforma do Pablo, eu estava convidada, passaram algumas coisas lá e eu não pude ir. E de São Paulo fui para em Minas Gerais, em Nova Resende. E o que é que passou lá em Nova Resende? Me veio a galera do Pablo Marçal, que foi quando eu comprei esse boné. Me veio a galera de São Paulo, não sei se vocês conhecem o Ben e a Carol, que são fotógrafos. Me vieram o Kiko, de Juiz de Fora, a Karine, de Fortaleza, a Magda do Espírito Santo com a Kátia, e muitas pessoas mais. Um casal de japonês, a Márcia e o Max, que são cafeicultores. E ali em Nova Resende, a galera começou a conhecer mais sobre o mundo do Pablo. E quem me conduziu ir para Nova Resende foi um cafeicultor, agricultor que eu conheci pela uma live do Pablo. E quem me apresentou o cafeicultor foi um dentista de São Paulo. Olha como o network é importante, tá? É muito importante. Vou seguir para o número 2. Como o pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição, isso já é parte minha, tá? A maldição sem causa não se cumpre. Tem gente que fica com medo. A pessoa tal me amaldiçoou. Será que então está fazendo um trabalho contra mim? Maldição sem causa não se cumpre. A Bíblia está falando que assim o, o perdão voa sem rumo à maldição, vai ser da minha vida. Você sempre tem que andar perto de Deus, arrependido ou arrependida, para que nenhuma maldição espiritual tenha acesso para a sua direção. O 3, o açote é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas dos tolos. Nossa, como é forte esse, né? Mas antes de ler esse, me faltou algo do 26:2, me desculpe, que eu tenho aqui também por outro lado. A maldição sem causa. No mundo, nada acontece por acaso. Isto é, bênçãos e maldições são resultados da ação do ser humano em relação à própria vida espiritual. Desde Adão e Eva, a desobediência tem sido a causa comprovada de muitos infortúnios. Por isso, aqueles que desobedecem à palavra de Deus ficam vulneráveis e sujeitos a carregarem maldições com causa. Porém, aquele que é justo, fiel e temente à voz do Altíssimo não está sujeito a nenhuma praga ou maldição proferida por ímpios, pois sua vida é protegida do mal. E aqui agora do 3, esse do açoite, eu nunca levei varada, mas já levei muita porrada, muita, muita, não sei vocês. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de subir em cima do jumento. Eu sim, lá no sertão do Ceará, eu subi uma vez em cima do jumento e
Eu digo para vocês, cara, não tinha freio ali. Eu durei milésimas de segundo. Eu dei uma caída tão grande que eu lembro disso até hoje. E o que está dizendo aqui desses três? O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento e a vara é para as costas dos tolos. Tá falando se você tem juízo, né? É, a gente tem que colocar nossa cabeça no lugar de liberdade. Porque quantos açoites da vida, não física, mental, a gente tem? Muitos, muitos, muitos açoites que a gente tem. E a gente não para se dar conta disso. A gente só pensa no açoite físico das porradas que um levou, né, da vida. Mas eu não posso falar que eu tive, assim, também o amor, né? Porque eu fui uma pessoa também que eu fui muito cuidada, com os olhos. A mim, eu fui cuidada com meus tios, minhas tias. Me desculpe, eu tenho uma alergia. É, e só me olhavam. Nossa, na hora que me olhava, a calcinha estava quase mijada, para dizer que muitas vezes fiquei mijada, só com o olho. A nossa família, lá no Ceará, eu conheci o que é uma cama com 7 anos. Eu sempre dormi em rede. Então, o meu avô, ele era um cara que, quando vinham os forasteiros, eles faziam os caras entrar dentro de casa, a gente dormia no chão, literalmente, para dar a rede. É incrível, né? Quando ele ia lá na sala conversar com as pessoas, quando ele via que eu estava me aproximando, ele me olhava. Por quê? Porque criança não podia estar com adultos, em conversa de adultos. Hoje em dia eu tenho meus filhos e meus filhos eu só olho também. Só olho. Eles sabem perfeitamente que com o meu olhado já estou açoitando eles no cérebro. O 4. Não respondas ao tolo, segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Aqui eu tenho assim, ó, tenho vários argumentos sem noção. Quem obedece o que está escrito vai viver uma vida de paz e prosperidade. E quem vive uma vida de escassez e perturbação pode ser aquelas pessoas que não estão com as pessoas certas. Eu sempre falo, se você anda com três ricos, você vai ser o quarto rico. Se você anda com três pobres, você vai ser o quarto pobre. Se você anda com três pessoas espirituais, você vai ser o quarto. Quando você anda com pessoas que não são espirituais, dá igual à religião. É muito ruim porque a energia não está igual. Então, se você anda com três fitness, você vai ser o quarto. Então, você vai estar na mesma direção. Por isso que eu sempre falo assim para o Senhor, eu sou solteira, né, galera, para vocês ficarem sabendo. Então, se vir um cara, que o cara seja bem louco como eu, mas que, sobretudo, seja uma pessoa da palavra. E se for da mesma religião, beleza. E se não for, vou ter que trabalhar muito meu cérebro. Não sei se isso vai combinar, mas está tudo certo. Vamos ver o que é que Deus prepara. Porque outro dia me falaram, Vanessa, e se um hacker gosta de você? Cara, tem muitas mulheres. Eu falo assim, ué, pode gostar, mas não, quem tem que gostar sou eu. Então não vai entrar por causa da religião, porque eu já sei como é. Não vai ser o dinheiro que me compra. Eu não sou um objeto, eu não estou em venda, eu tenho princípios. 5. Responde ao tolo segundo a estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Minha conclusão. Primeiro, não vai tentar ser inteligente como tolo, né? É até contraditório. Não vai adiantar. Responde o mesmo nível da tolice. Como assim, Vanessa? Às vezes é bom a gente ceder, né? As pessoas tolas. Porque eu fui, cara. O que que adianta? Eu fui. Então, às vezes, tem gente que eu falo para meus filhos, ó.
Piada, tem que cuidar com essas piadas. Ah, foi uma brincadeira, mãe. Eu falo assim, ó, palhaço, eu não sou palhaça, você não é palhaço, entendeu? Então tenha muito cuidado com essas tolices. Sempre falo isso para eles, que tem brincadeira que fala assim, ah, brincadeirinha sem graça. Cuidado, que às vezes machuca essas brincadeirinhas sem graça. O mal, ele é astuto quando ele quer. E ele busca a gente, sabe? Não adianta, tem que ter muito posicionamento. Os pés corta e o dano sorve. Aquele que manda mensagem pela mão de um tolo. Se você pede um tolo para levar uma mensagem, por exemplo, né, você está arriscando muito. Então, cuidado quem você dá de mensageiro. Essa pessoa pode estar te atrapalhando e você nem percebeu. É, o que que sucede disso daqui também? Aqui em Espanha, a gente fala telefone roto, é telefone quebrado, telefone roto, telefone quebrado. A gente fala para uma pessoa assim, ó, olha, o Alan é fitness. O Alan está todos os dias às 7 da manhã na plataforma internacional da França. Aí você passa essa mensagem para a Grazi. Aí a Grazi passa essa mensagem para a Mary Joy. Aí a Grazi vai lá e fala: Ô Mary Joy, olha, o Alan hoje não veio fazer a classe pontual. E eu não pedi a Grazi para passar essa mensagem. Eu falei, Grazi, o Ala é fitness e lá vai. Então, assim, já dá uma distorção. Então, a gente tem que saber muito bem quem a gente também manda de mensageiro, tá? Para não atrapalhar a mensagem. É o que eu entendo aqui no 6. No 7, como as pernas do coxo que pedem flácida, assim é o provérbio na boca dos tolos. Eu tenho escrito aqui, ó, a palavra de sabedoria não está sendo utilizada na boca do insensato. É muito forte isso, tá? É muito forte. É. Muito forte. Como que a arma afunda com a pedra preciosa, assim é aquele que concede honra ao tolo. É muito forte. Não dá para honrar as pessoas com tolice. Como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. É. Assim, para mim é como colocar a pedra no estilingue, sabe? Na tiradeira. Não sei se vocês sabem o que é o estilingue. Eu lá no sertão do Ceará, eu matava muitos pássaros, né? Eu tirava as penas dele e chamava a galeria para assar e comer. Então, assim, quando você está com o estilingue, se você não está atento, você não mata nenhum pássaro, você passa fome. Então, você tem que estar atento mesmo. Então, assim, é o que eu hoje em dia tento estar atenta com os tolos. Porque, assim, de boa a tonta tem uma distância. E tem muita gente que quer se aproximar a mim pensando que eu sou tola e eu deixo ela na vibe, entendeu? Eu deixo, ela é livre, porque se ela pensa isso, será que a mim me interessa estar perto dessa pessoa? Também não é que eu seja mista e inteligente, né? E o 9 aqui, gente, como o espinho que entra na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Eu dou muito nesse botão, viu? Para mim, assim, é como o bêbado, né? Ele está se machucando e não se percebe nem se dá conta. Está sendo insensato e está sendo o quê? Ignorante e machucando outras pessoas. É o que eu falei na live ontem do Provérbio 25. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Não adianta. Isso é assim. E pessoas amadas amam outras pessoas. Também eu falo isso. No 10. O poderoso que formou todas as coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. O 10 é assim, ó. Quando você está lá no. Eu estava pensando no tema de contrato aqui.
O poderoso que informou todas essas coisas paga ao tolo e recompensa ao transgressor. Contratar pessoas, né? Pessoas certas, para que outras não sofram. Estou falando isso daqui em torno laboral. Porque assim, basta ter uma pessoa lá no seu trabalho que contamine e ela vai querer contaminar os outros, né? É tipo assim, eu que já trabalhei em sei lá quantos restaurantes, quando a batata tá podrida, é muito ruim, porque aquela batata vai ficar fedendo muito e vai estragar as outras. Tem até quando eu comecei a seguir o Pablo Marçal, o Titi, dele faz da laranja, né? É muito doido. É o mesmo, é qualquer fruta, uma fruta podrida também pudre as outras. E o tema da batata é muito ruim. Então eu me dei conta disso também no lugar do trabalho. Por isso que eu estou buscando todas as formas para mim ser empreendedora, que eu já sou, mas com uns números mais elevados. Uma batata podre fede e acaba podrendo os outros dentro de uma bolsa. As coisas ruins influenciam mais que as coisas boas. Uma pessoa perturbadora no trabalho pode roubar da equipe a paz, por exemplo. Sabe? Se, por exemplo, se tem lá no trabalho 10 pessoas e essas 10 pessoas são pessoas de paz, maravilhoso. Mas é muito difícil quando tem um contaminador que vai prejudicar essas 10 pessoas. Vamos colocar assim, ó. É tão difícil as pessoas perturbadoras, por quê? Porque se ela não é ensinável, o que é que eu faço? Isso já me passou hoje faz um mês que eu fiz o FIEBRAM, que é o Festival Internacional de Brasileiros Empreendedores pelo Mundo. Eu tinha as modelos e vi que lá tinha uma salpicando, perturbadora mesmo, a palavra é perturbadora. Daqui a pouco eu vi que tinha uma segunda. Eu conversei e falei assim, olha, é assim, você está gostando? Bem, se você não está, tem uma porta que é de onde você entrou e saiu igual. Tá tudo certo. Depois daquele dia, a pessoa teve uma atitude diferente. Agora, das pessoas, dos empreendedores que colocaram os estandes, teve 3 pessoas. Tem uma que está quase todos os dias me escrevendo. E é uma pessoa que realmente salpicou nos estandes. Então, todo mundo me pediu para que, se eu fizer um segundo festival, que não a convide. E realmente eu não vou a convidar. Eu estou orando por ela e pela família dela, porque é uma pessoa que me chamou de burra, é uma pessoa que me insultou, falou mal de mim para todas as pessoas ali, eu escutando. E aí eu falei assim, Senhor, obrigado, Pai, por eu não estar aqui com uma 38. Obrigado por eu não usar minhas mãos para violência física. Me dá inteligência. E o único que o Espírito Santo falava assim, Vanessa, perdoa. Ela não sabe o que fala. Não entre nessa vibração. É como eu falei ontem, né? A pessoa pode querer me machucar. Hoje em dia, isso daqui não é hipocrisia. Hoje em dia, ó, eu me mimo e só peço a Deus que para as próximas não venham pessoas contaminadas. Será que vale a pena perder 10 da minha equipe por causa de um perturbador? Se pode dar chance, basta ver se ele realmente vai querer. Eu tentei, conversei, dialoguei, fiz a equipe conversar com ela. Ela chorou, mas não mudou a atitude. Então, para mim, não dá para ficar com esse tipo de pessoas. O 11. Como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia. A explicação, voltar ao erro. O autor lança a mão de um comportamento comum do cachorro para trazer um precioso ensinamento espiritual. Esse é o que eu falei para vocês, porque que eu queria ler o 26:11. Eu tenho uma live que eu vou lá falando esses
quase 230, se eu não sei se é 230, todos os vômitos. Eu tenho essa live. Foi uma live que alcancei muitas pessoas que depois me ligaram, me escreveram por WhatsApp. E foi não só o Espírito Santo me usou para esse momento do vômito, mas foi incrível, porque eu acho que é a live que foi mais poderosa de todas que eu já fiz, porque as pessoas reconheceram, foram humildes para ver o vômito dos erros delas do passado para não voltar a fazer novamente. E sobretudo o que eu falei ontem, o autodomínio, né? Porque o que que o mal faz? Ele vai usar as pessoas mais próximas da gente, quem? A família, entendeu? Ele sabe perfeitamente. Então, para mim, hoje em dia, meu filho, minha filha, minha família é um treino mental. Eu faço o que se chama o made site. Eu tento não ter minha mente canalha, entendeu? É muito forte isso. Voltar ao erro. O autor lança a mão de um comportamento comum do cachorro para trazer um precioso ensinamento espiritual. Embora seja uma cena repulsiva, a Bíblia a cita para promover temor no ser humano. Quando o estômago do cachorro rejeita o alimento, ele vomita. Depois dá meia volta e come novamente seu vômito. É muito louco isso. O cachorro faz e nós, seres humanos, que não somos como ele, como o cachorro, a gente faz a mesma tolice. Quantas vezes eu, primeira pessoa, dei a, falei ali, pá, 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 como uma metralhadora, pá, 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 pensando que tinha razão. Cansa, cansa ser burra, cansa ser tola. E aí, eu sem ter discernimento da palavra, no dia seguinte, repito a mesma burrice. Aí outra vez estou comendo o quê? O meu próprio vômito. E é isso que o inimigo gosta da gente. Porque assim, aqui em Espanha, não sei, no Brasil diz, dois bicudos não picam se um não quer. Quer dizer que dois passarinhos, se um não vai, o outro não vai, tá tudo certo. Então, não, hoje em dia eu faço esse controle muito bom para mim não ficar vomitando toda hora e comendo meu mesmo vômito. Depois da meia volta e come novamente seu vômito. Isso foi dito para advertir aquelas pessoas que, depois de conhecerem o Evangelho, se libertaram dos seus pecados, abandonam a fé e voltam à prática dos seus antigos erros. Nossa, eu levo então 5 anos no mundo espiritual. Aí, quando eu coloco lá nos meus stories alguma música do mundo, assim, né? Eu fico prestando atenção, eu falo, cara, deixa eu ver como é que é essa letra, como é esse som e tal. Aí depois eu me dou conta que eu misturo música de Deus com música tal. Então, o que é que eu faço? Um dia eu coloco a música de Deus, outro dia eu coloco música tal. Aí eu falo, ih, caramba, tá ainda bagunçado. Eu ainda estou nesse posicionamento, por exemplo, com a música, tá? Eu já me dei conta disso. E tem outras coisas também, mas vou dar o exemplo da música que fica mais suave. O apóstolo Pedro também citou esse provérbio para que aqueles que estavam limpos das transgressões não retornassem a ele. É isso. Agora vamos lá para o 12. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. E para não ficar largo, eu vou ler essa daqui, do 13, e tenho aqui a explicação do 26, 27. E eu leio, tá bom? Aí depois eu leio a explicação do 26, 27 para seguir. Então, aqui no 12. Tem visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do que o tolo, do que dele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas.
Como a porta gira nos seus gozos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e cansa-se até torná-la à sua boca. Mais sabe é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas, como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: Fiz isso por brincadeira. Olha o que eu falei para vocês antes, das brincadeiras sem graça. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Como o carvão para as brasas, é a lenha para o fogo. Assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras as palavras do intrigante são como feridas. Elas descem ao mais íntimo do ventre, como o caco de vaso coberto de escórias de prata. Assim são os lábios ardentes com coração maligno. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fiz nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. E o 27, que é o que eu vou explicar para vocês. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra voltará sobre ele. Então, a explicação aqui, ó, do 26, 27, é a lei da colheita, né? Determina que os planos traçados pela pessoa que tentar prejudicar alguém, cedo ou tarde, se voltarão contra ela. Quem busca, encontra, né? O exemplo citado é do ímpio, que cairá na cova que ele próprio fez, ao ter sua maldade revelada. Isso mostra que quem planta, colhe. Um exemplo prático disso aconteceu com Amã, que foi enforcado na mesma forca que armou para matar Mardoqueu, né? É forte isso, né? Muito forte. A lei da colheita. Não adianta. Isso vai suceder. Se você não planta, se você não coloca água, se você não dá o sol, não vai sair frutos. Não tem como. Eu acho incrível o mundo das árvores, né? Aquelas árvores milenárias. Uma planta com uma sementinha pequenininha, uf. Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, está demorando muito tempo passar algo comigo. Não é no seu tempo. Se você está fazendo as leis da colheita, não se preocupa, vai chegar o tempo. Não se preocupa, não é do seu jeito. Todas as vezes que eu fiz algo do meu jeito, hum, cansa até pensar. E o 28. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Cara, é muito bom esse Provérbios. Finalizei. Estou aberta aqui para escutar vocês. Quero agradecer novamente esse segundo dia. Olha como Deus, ele é justo, né? Porque na primeira reunião todo mundo falou, eu não falei. Então Deus me deu a recompensa de vir aqui falar 2 dias continuamente. E ontem era desejo do meu coração falar Provérbios 26. Eu li ontem Provérbios 25 e ela ontem de noite falou assim, Vanessa, a pessoa que ia ler o 26 não vai ler mais. Eu, tá tranquilo. Deus sabe o desejo do meu coração. Então, volto a dizer, às vezes o simples é tão importante e a gente nem se dá conta, né? E ele vai e faz o desejo do coração. Vocês são testemunhos que eu ontem, quem esteve aqui, e o Alan sabe,
que eu queria o de 26. Então, deu certo hoje. Mas por quê? Porque não era do meu jeito, é do jeito de Deus. Tamo juntos, tamo juntas. Até depois da eternidade. Vá cuidar da sua vida. Já é. Tchau.